Eu não sei se vocês viram a surpresinha que o Lula decretou agora no dia 23 de dezembro, na calada da noite. Isso não foi muito comentado, mas isso me chamou a atenção e eu resolvi mostrar aqui para vocês. No dia 23 de dezembro, o Lula ele assinou, publicou esse decreto 12.341 de 2024, que regulamenta a Lei 13.060 para disciplinar o uso da força policial e dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos policiais, né, pelos profissionais de segurança pública. E esse decreto, ele tem algumas surpresinhas ali. Ele adentra em uma seara que o presidente da República não deveria adentrar, uma vez que a segurança pública ela é de responsabilidade primordial dos governadores, que devem aplicar a segurança de acordo com as peculiaridades locais. E ali o Lula ele está querendo disciplinar o uso da força por decreto e de forma vinculante a todos os estados. Então tem um monte de coisa errada aí e a gente vai ver que esse decreto ele só beneficia bandido, ele não beneficia a sociedade de forma alguma. Vamos analisar aqui. O artigo 1º do decreto fala o seguinte: esse decreto disciplina o uso da força e dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos profissionais de segurança pública com vistas a promover eficiência, transparência, valorização dos profissionais de segurança pública e respeito aos direitos humanos. No caso aí, não valoriza o profissional de segurança pública porcaria nenhuma, só valoriza o direito dos manos. Então, eles utilizam essas palavras bonitinhas tal, mas é para não dizer que só os manos estão sendo beneficiados e não a sociedade. Parágrafo único. O uso da força em segurança pública deverá observar as seguintes diretrizes gerais. Então, aqui ele vai estabelecer umas diretrizes. Como que a segurança pública vai ter que se comportar em relação ao uso da força. Então, você vai ver que isso aqui vai fazer com que o policial, o agente de segurança pública, ele pense 1 milhão de vezes, ele hesite quando ele estiver numa situação em que ele precise realmente usar a força, ele vai hesitar. Numa dessa, ele morre. Numa dessa, ele deixa o sujeito escapar. Só quem perde é a sociedade. O bandido não perde nada. Preste atenção. Esse inciso 2, tá ok. As operações e as ações de aplicação da lei devem ser planejadas e executadas mediante a adoção de todas as medidas necessárias para prevenir ou minimizar o uso da força e para mitigar a gravidade de qualquer dano direto ou indireto que possa ser causado a quaisquer pessoas. Claro, o policial, ali no caso concreto, ele vai avaliar em qual intensidade ele vai usar a força para poder fazer parar aquela ameaça ou aquela agressão. Isso aí que está falando nesse inciso 2, está chovendo no molhado, não tem muita coisa aí não. Mas preste atenção aqui. Um recurso de força somente, atenção ao somente poderá ser empregado quando outros recursos de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos. Presta atenção ao somente. Veja, em certas situações ali de urgência, de adrenalina, de alto estresse, não é razoável se exigir daquele profissional da segurança pública que faça uma análise perfeita, rigorosamente perfeita da situação. Pode ser que ali no momento ele faça um cálculo equivocado, ele não consiga precisar exatamente o que nós no VAR vamos conseguir olhar com calma. Você consegue perceber que ali na hora de estresse, aquele policial pode não analisar bem. Às vezes ele pode até utilizar uma força menor, mas ali naquele momento de estresse, digamos que ele não consiga fazer essa análise com tal precisão. Quando você está ali com o seu na reta, com bala passando aqui do lado do teu ouvido, nem sempre você vai acertar 100%. Você vai ter uma margem de erro. E olha o que está dizendo aí. O recurso da força somente poderá ser empregado quando outros recursos menos intensos não puderem ser utilizados.
Então, isso aqui vai ser um fator de estresse a mais para os profissionais de segurança pública, que vocês não fazem ideia. É como todo mundo estivesse trabalhando o tempo inteiro com uma faca apontada para o seu pescoço. 4. O nível de força utilizado deve ser compatível com a gravidade da ameaça apresentada pela conduta. É o que eu falei. Em regra, no mundo maravilhoso, no mundo que você tem o VAR, pode acompanhar ali, é perfeito você analisar a agressão que foi causada, as circunstâncias e o uso da força que você vai utilizar. Mas ali no caso concreto, você com bala passando no teu ouvido, nem sempre você vai fazer uma análise tão rigorosa e tão perfeita e vai tomar uma decisão tão exata. E é isso que vai fazer com que esses policiais vivam com essa faca no pescoço o tempo inteiro com medo de errar. Então eles vão hesitar na hora de usar a força. E nessa hesitação, 1 segundo, 2 segundos de hesitação, ele morre. Olha aí, 5. A força deve ser empregada com bom senso, prudência e equilíbrio, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com vistas a atingir um objetivo legítimo da aplicação da lei. Isso aqui é uma obviedade, mas por que eles estão escrevendo essa obviedade? Porque esse decreto tem claramente a motivação de gerar terror psicológico nos agentes de segurança pública. 6. Os órgãos e os profissionais de segurança pública devem assumir a responsabilidade pelo uso inadequado da força. Já estão botando ali, olha, se você errar, policial, não erra não. Porque se você errar, a responsabilidade vai ser sua, você vai responder por isso, tá? Não erre. Não ouse errar. Terror psicológico nos agentes de segurança pública. Aqui, esse inciso 7 é o inciso da lacração. É o inciso que vai trazer questões de cor de pele para a mesa. E esse momento é o momento em que os policiais vão ter medo de tomar qualquer providência, ainda que necessária, contra pessoas pretas. Olha o que está escrito aí. Os profissionais de segurança pública devem atuar de forma não discriminatória, sem preconceitos de raça, etnia, cor, gênero, orientação sexual, idioma, religião, nacionalidade, origem social, deficiência, situação econômica, opinião política ou de outra natureza. Isso aqui também é mais uma obviedade que não precisaria nem estar escrita. É claro que o profissional de segurança pública não deve agir de forma discriminatória, mas isso aqui é justamente para fazer com que ele hesite, com que ele perca aqueles segundos hesitando em tomar uma providência necessária contra alguém que se enquadre em alguma minoria. Pode ser uma pessoa preta, pode ser um homossexual. Então, isso aqui vai ser mais um fator de estresse e de forma a selecionar certas pessoas, certas categorias de pessoas, para receber um tratamento privilegiado por parte da segurança pública. Porque o policial vai ficar hesitante em abordar certas pessoas com certas características. O capítulo 2 fala do uso diferenciado da força. Artigo 3º. A força deverá ser utilizada de forma diferenciada, com a seleção apropriada do nível a ser empregado, em resposta a uma ameaça real ou potencial, com vistas a minimizar o uso de meios que possam causar ofensas, ferimentos ou mortes. Então, ele diz aqui, olha, a força vai ter que ser usada de forma apropriada, no nível adequado, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Eles estão ressaltando isso para lembrar agora os agentes de segurança de que eles estão sendo monitorados e de forma que eles fiquem hesitantes e passem a morrer mais, consequentemente. Os profissionais de segurança pública deverão priorizar a comunicação, a negociação e o emprego de técnicas que impeçam uma escalada da violência. O que está dizendo aqui? Que antes ele vai ter que ter aquela conversinha, aquele lero-lero. Vai ter que levar o bandido que está apontando a arma para ele, vai ter que levar o bandido no Somebody Love. Vai cantar Imagine. Vai soltar pombinha.
É isso que está dizendo no parágrafo 1º. Deverão priorizar a comunicação. Então, ali, em vez de resolver o problema e não causar danos a ninguém, neutralizando a ameaça, ele vai ter que ficar de conversinha com a ameaça. Ô, seu bandido, poxa, alivia aí, entregue suas armas. Né? Por um mundo sem armas. #paz. Vai ter que ficar de lero-lero, de conversinha com um camarada. Aí vem esse decreto querendo estabelecer condutas policiais. Olha, conduta policial estabelecida por decreto. Isso é típico de um Estado totalitário, né? Não é legítimo o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos profissionais de segurança pública ou a terceiros. Então, o cara que estiver fugindo ali, pelo que está dizendo aí, não cabe nem um tiro de advertência para fazer o sujeito, né, paralisar. E esse cara que está fugindo, ele pode ser uma ameaça futura. Ele pode estar fugindo para fazer mais vítimas. E a depender da gravidade desses delitos praticados, a meu ver, nada impediria, ainda que fosse um tiro para evitar a fuga, ainda que fosse um tiro não letal. Ele está impedindo completamente que a arma de fogo seja utilizada para impedir fugas, ainda que de forma não letal. E independentemente do nível de periculosidade do sujeito. Quer dizer, está engessando a atividade policial. Está engessando a segurança pública. Porque as decisões são tomadas nos casos concretos. E aqui, esse decreto está impedindo que essa decisão seja tomada no caso concreto. Já está generalizando tudo. 2. Não é legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos policiais de segurança pública ou a terceiros. Então, se tem um bloqueio policial, está tendo uma blitz, e passa o bonde desrespeitando o bloqueio, você está vendo que é criminoso ali dentro, você não vai poder usar arma de fogo. Nem para furar aqueles pneus e evitar a fuga. Percebe como esse decreto só beneficia o bandido e não a sociedade? Aí aqui esse parágrafo 5º vem mais um grande terror psicológico nos nossos agentes de segurança pública. Ele diz o seguinte: sempre que o uso da força resultar em ferimento ou morte, deverá ser elaborado relatório circunstanciado segundo os parâmetros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Então aqui está dizendo, olha, policial, se você ferir alguém ou matar, a gente vai elaborar um relatório contendo tudo o que aconteceu e você vai passar a ser investigado. Mais um dispositivo de terror psicológico contra os agentes. Depois, lá no capítulo 5, ele diz dos mecanismos de controle e monitoramento. Mais terror psicológico. Está dizendo, olha, policial, nós vamos te controlar e te monitorar. Presta atenção, não mexa com um dos nossos. Aí ele diz, são diretrizes da atuação dos mecanismos de fiscalização, dos agentes de segurança, diz que vai ter garantia de transparência e do acesso público a dados e informações sobre o uso da força. Então, se houve o uso da força em uma determinada ocorrência, aquele policial ele vai saber que vai ter transparência pública, todo mundo vai ver o que ele fez, então é mais um fator de estresse. Disponibilização de canais de denúncia e orientações de registro, de acompanhamento de reclamações sobre o uso da força. Mais um fator de estresse, monitoramento e controle da atividade policial. Agora, olha essa daqui. Fortalecimento da atuação das corregedorias
e ouvidorias dos órgãos de segurança pública. Então, aqui está botando, né, um cartaz assim na frente do policial. Policial, você está sendo monitorado. Estamos fortalecendo a corregedoria que vai te punir. Terror psicológico contra os agentes. Aí aqui no artigo 8º, como não poderia deixar de ser, eles criam um soviete. Eles criam um comitê. Né? Comitê, leia-se, em outras palavras, é um soviete. Ato do ministro da Justiça instituirá Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força. Ó, Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força. Eles vão criar um comitê, um soviete, só para isso, com a finalidade de monitorar e avaliar a implementação das políticas relativas ao uso da força de que trata esse decreto. Vamos ver quem que eles vão chamar para compor esse soviete, né? São sempre aquelas mesmas pessoas, especialista que dá entrevista na Globo News, diretor de ONG, esse tipo de coisa. E aí você me pergunta, mas Ludmila, esse decreto, ele é constitucional? Ele está de acordo com o que diz a nossa Constituição? A resposta é muito simples. Não, não está de acordo. Por quê? Primeiro, que o artigo 144 da nossa Constituição fala sobre a segurança pública e diz que a segurança pública ela é responsabilidade dos estados e do Distrito Federal. Então, não cabe ao presidente da República regular por decreto questões tão específicas relacionadas à conduta policial. Outra coisa, o artigo 18 da Constituição fala sobre a autonomia dos estados. Então, os estados são autônomos em relação à condução da sua segurança pública. As normas que são comuns a todo mundo são as leis. É o Código Penal, é o Código de Processo Penal, é a Lei de Execução Penal, mas a conduta policial em si, ela vai ser estabelecida em cada estado, que está sob a chefia de cada governador, que vai dar as diretrizes para as suas polícias. O artigo 25, parágrafo 1º também da Constituição, diz que os estados eles têm competência para organizar a sua administração conforme as suas peculiaridades. Então, toda a nossa Constituição ela está desenhada para conferir autonomia aos estados em matéria de segurança pública, não podendo, portanto, a União, ainda mais por meio de decreto, estabelecer normas tão específicas de conduta policial. O ministro da Justiça ou o presidente da República não podem padronizar procedimentos de segurança pública, pois se trata de uma quebra do pacto federativo. O Brasil é um continente. Cada estado tem a sua peculiaridade. Rio de Janeiro é o exemplo mais claro disso, com a geografia, com os morros, com as favelas. A segurança pública no Rio de Janeiro, obviamente, ela deve ser conduzida de forma diferente, de forma distinta daquela segurança pública dos outros estados. Você não vai tratar a segurança pública no Rio de Janeiro como você trata a segurança pública em Balneário Camboriú, por exemplo. Isso é uma obviedade. Esse decreto me fez lembrar de uma palestra que todo mundo assistiu uns anos atrás, de uma pessoa, uma mulher, não sei se era uma defensora, não lembro do nome dela, e ela dizia que o policial só poderia atirar depois que alguém atirasse nele. É óbvio que isso aí é um raciocínio completamente equivocado, nem os professores de direito penal esquerdistas sustentam um negócio desse, até porque o artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa, diz que o perigo tem que ser atual ou iminente. Então, se você estiver ali na iminência de tomar o tiro, ou seja, você ainda não tomou o tiro, você está na iminência de, você pode se defender. Você pode agir em legítima defesa. Isso aí é clássico no direito penal. Então, é óbvio que essa mulher falou uma imbecilidade. Né? Foi lamentável o que ela disse. E eu não vi depois ninguém sustentando, né, que aquilo ali fosse algo correto, né? Então, esse decreto, ele só faltava falar um negócio desse. Graças a Deus não falou. Tem alguns governadores, como o Caiado, o Cláudio Castro, o Ibanez do Distrito Federal, que eles estão cogitando entrar com uma ação no STF para tentar retirar esse decreto do mundo jurídico. Mas, sinceramente, hoje em dia, né,
você entrar com uma ação no STF para tentar impedir a bandidolatria é um pouco inócuo, né? Mas é melhor que faça. Não estou dizendo que não é para ser feito. É melhor que faça, até porque, no mínimo, em caso de receber uma negativa, nós temos mais uma exposição do STF. E os governadores também, eles estão reclamando de um dispositivo que vincula o repasse do Fundo Nacional de Segurança ao cumprimento dessas diretrizes. E é esse dispositivo aqui. Veja lá, nas disposições finais, artigo 9º, o repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário para as ações que envolvam o uso da força está condicionado à observância do disposto na lei número 13.060, tal, ou seja, vai ter que cumprir essas diretrizes aí estabelecidas pelo governo federal. Lei 13.060 e neste decreto. Então, vai cumprir os dispositivos da lei, tudo bem, e os dispositivos deste decreto. Então, com isso, rola uma chantagem. Olha, você só vai receber dinheirinho se você cumprir essas ordens absurdas que eu estou estabelecendo aqui nesse decreto. Então é isso, meus amigos. Nesse final de ano sempre tem essas surpresinhas e não ia ser esse ano que não teria, né? Mas, enfim, eu tô aqui para mostrar essas coisas que acontecem e tentar não deixar passar batido, para que vocês cobrem os seus deputados, os seus senadores, para que esse tipo de decreto seja, no mínimo, discutido publicamente, problematizado, né, como os esquerdistas gostam de falar, e seja colocado na berlinda, pelo menos levado a público pelos deputados e senadores que estão ali para jogar para a galera e tentar derrubar esse tipo de decreto infame.